Amém? Glória a Deus. Bom, Deus, Ele é um Deus de amor, tá certo? Amém? Estão comigo? Pode botar a tua oferta ali. É um Deus bom, é um Deus zeloso. Você quando lê a Bíblia, você percebe Deus, Ele dando direções em todas as áreas da nossa vida. Deus se preocupa tanto com o homem que Ele deixou tudo escrito. Ele nos deu, podemos dizer, um manual de vida, né? Que é a própria palavra dEle. Para nós andarmos em cima dela, para nós vivermos ela, para nós praticarmos ela. A palavra ela tem uma importância realmente profunda para todo cristão. E Deus, por Ele se preocupar nos mínimos detalhes da nossa vida, Ele fala de diversos assuntos, tá certo? E hoje nós vamos tratar um pouco sobre um assunto que talvez você nunca tenha sido ministrado, ou escutou uma pregação a respeito disso, que nós vamos estar falando um pouco sobre ansiedade e estresse. Mas a Bíblia fala a respeito disso? Sim, a Bíblia nos dá várias direções sobre isso. E esse tema ele é muito fundamental para esses dias e para esse tempo. A gente sabe que a gente vive numa sociedade de pessoas doentes, emocionalmente doentes, quebradas, onde que o índice farmacêutico de remédios ganha muito com isso, aonde que terapias, psicólogos, trabalhos de convívio, de grupo, porque as pessoas elas precisam realmente colocar para fora, elas buscam socorro em muitas dessas pessoas. Eu não tenho problema nenhum com isso. Mas a Bíblia também tem uma direção, Deus também Ele fala a respeito disso para a gente. A gente precisa entender que nesse tempo de quarentena que a gente está vivendo, de coronavírus, onde que muitas pessoas perderam a direção, perderam o rumo, estão muito preocupadas, estão com pressões, estão com medo, preocupada de perder o seu emprego, preocupado com questão financeira, preocupado com enfim, agora como que as pessoas, por exemplo, não cuidavam dos seus filhos, agora seus filhos estão dentro da sua casa muitas vezes, não sabem ser pai, não sabem ser mãe, o filho não sabe ser filho, então virou uma confusão, aquilo que era uma correria de serviço, muitas vezes teve que parar, deu tudo uma acalmada, né? E olha só, para vocês terem noção como isso é preocupante, segundo a pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, os problemas de saúde mental estão aumentando em escala preocupante durante a pandemia do novo coronavírus, devido ao isolamento social. Olha só, o índice de estresse e o índice de ansiedade aumentaram 80%. Já era um problema de grande escala. E agora, com tudo isso que aconteceu, isso destravou, isso aumentou, que as pessoas realmente elas não sabem lidar com isso. E o que a Bíblia nos instrui sobre isso? Primeiramente, a gente precisa entender o que seria o estresse, tá certo? O estresse é simplesmente definido como um fator que gera uma deficiência mental, emocional, física. É um estado de tensão não resolvida decorrente das pressões, irritações, exigências da vida. A ansiedade ele é um termo geral usado para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Então, quando nós estávamos acostumados, tá certo? A viver numa rotina, a viver de uma maneira. E vivendo já dessa maneira, já havia muitas pressões, né? As comparações fazem a gente ter mais pressão ainda. A gente não saber lidar com os problemas faz lidar com mais pressão ainda. Então, todos esses distúrbios, essas questões, elas acabam fazendo com que nós, pessoas, tenhamos reações que muitas vezes nós não queremos ter.
São gatilhos, são coisas que elas saem dentro de nós, que nós não pensamos, nós simplesmente reagimos devido a tudo aquilo que interiormente nós não foi bem resolvido, nós não conseguimos resolver, não ficou bem estabelecido, não ficou curado, não ficou sarado. Então, as exigências que nós temos que ser pessoas melhores, que nós temos que chegar num lugar, as cobranças, tudo isso daí faz gerar um montão de coisa dentro de nós. E muitas vezes nós não conseguimos simplesmente parar, refletir, nos autoanalisar, saber afinal como que nós estamos. Será que nós estamos bem? Será que nós estamos mal? Será que eu sou alguém ansioso? Será que eu sou alguém estressado ou não? Então eu vou dar alguns contextos aqui para a gente entender se somos ou não somos pessoas assim. Então, primeiramente, Filipenses 4:6. Olha o que a Bíblia nos diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Olha o que a Bíblia está nos dando uma direção, está dizendo assim, ó, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Ela não está dizendo assim, ó, não fiquem ansiosos por algumas coisas. Algumas coisas vocês podem ficar ansiosos, preocupados, outras não. Ela está nos dando uma direção, diz assim, ó, não fiquem ansiosos por nada. Antes disso, nós devemos colocar em oração e súplicas e com ações de graça, apresentar o estado do nosso coração diante de Deus. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Quando essas coisas mexem com a gente nos pergunta, aonde é que está a nossa paz? Aonde que verdadeiramente nessa caminhada nós temos um lugar de descanso? Quem é e o que é o nosso socorro bem presente? Quem é o nosso refúgio? A quem nós buscamos? Em quem nós confiamos? Como está a nossa vida? Ele está dizendo aqui, ó, que a nossa paz, elas não estão nas coisas. A nossa paz não está em ter o controle das coisas. A nossa paz, ela não está em a gente planejar algo e isso dar certo. A nossa paz, ela não está em a nossa vida, está indo para um caminho bom, podemos dizer assim. A nossa paz não está em sonhar algo, planejar algo e aquilo se concretizar. A nossa paz, ela não está em eu estar bem fisicamente. O Senhor está dizendo que nele nós encontramos paz. Ele diz, em mim vocês encontram essa paz. Porque nesse mundo vocês vão ter aflições, contudo tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. A palavra estresse, ela não tem na Bíblia, tá certo? Mas o que mais está próximo da palavra estresse significa a palavra aflição, que no grego significa angústia, sobrecargas, as perseguições, tribulações e problema. A aflição também pode ser definido como a pressão que afeta a vida de uma pessoa. Ou seja, quais são as pressões diárias que têm afetado a nossa vida? Porque no mundo, por isso que Jesus disse que Ele venceu o mundo, porque no mundo nós encontramos esses tipos de pressões.
nós encontramos esses tipos de pesos, esses tipos de cargas, esses tipos de angústias, esses tipos de problemas, esses anseios, essas irritações. No mundo nós encontramos isso, tá certo? Essas são as aflições do mundo. Por isso que ele diz, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus está acima da ansiedade, Ele está acima do estresse, Ele está acima das pressões, Ele está acima das angústias, Ele está acima de tudo aquilo que vem nos pressionar para que a nossa vida nós não venhamos conseguir encontrar a paz em Jesus. Essas aflições, elas querem tirar a nossa paz. Essas pressões, elas querem tirar o nosso descanso. Elas querem tirar o lugar aonde que nós conseguimos realmente nos colocar e nos sujeitar a Deus. Porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. Nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Nós reconhecemos que o Senhor quem Ele é, mas o problema é que nós entregamos para Ele a nossa vida, mas nós não conseguimos descansar e confiar nele. Nós entregamos a nossa vida, entregamos o controle da vida, mas nós pegamos o controle de novo. Por quê? Sabe por quê? Porque as coisas não estão dando da maneira e do jeito que eu quero. Então eu pego o controle porque eu preciso decidir agora, porque eu preciso me mover agora, porque eu preciso fazer agora. Ou seja, Deus, tu não sabe o que está fazendo, me dá isso de volta porque eu sei o que é melhor para mim. E quando eu faço isso, eu saio desse lugar de descanso de Deus e eu trago para o mundo e para as aflições, eu tiro o meu coração de estar nesse lugar em Cristo. Isso vem tomar a nossa paz. Isso vem realmente mexer com a gente. Algumas causas aqui de estresse e ansiedade. As exigências e as responsabilidades na vida pessoal, vida familiar, até a vida da igreja, muitas vezes faz a gente ficar em estresse e ansiedade. Outra coisa, a falta de descanso. Tem gente que não para. Meu irmão, nós não somos máquina, tá? Você não é um robô. O ser humano, ele precisa de descanso. Para que esse descanso coloque o caos e as coisas em ordem dentro de nós. Uma das grandes causas do estresse e da ansiedade é porque as pessoas não conseguem descansar. Estão sempre envolvidas em alguma coisa. Má utilização do tempo. Quando a pessoa não consegue pegar o seu tempo e colocar como prioridade naquilo que tem que fazer, com seus objetivos, com os planos, que os sonhos que você tem, onde você quer chegar na sua vida, quando você não consegue pegar isso que você sonha e administrar com o seu tempo e acaba gastando tempo em outras coisas, você vai se deitar muitas vezes sempre com um peso. Parece que não está indo para lugar nenhum. E daí vem aquele senso de impotência, de que eu não consigo, eu não posso, os outros chegam, mas não é para mim. Então, quando nós não administramos bem o nosso tempo, nós começamos a ficar estressados e começamos a ficar ansiosos. Quando nós trocamos as nossas prioridades, alguns conflitos espirituais, alguns complexos de superioridade ou inferioridade, quando nós nos achamos superiores aos outros, como nós nos achamos bons, e daí nós sempre vemos que tem alguém melhor, e daí eu fico naquela busca, eu preciso ser melhor, eu preciso crescer, eu preciso avançar, nunca está contente com o que tem, então quer sempre mais, ou o senso de inferioridade,
que a pessoa nunca se acha, nunca, parece que não tem talento, não tem dom nenhum, não tem nada de bom dentro de si, parece que às vezes que não vai chegar a lugar nenhum. Então esses tipos de pensamentos fazem a pessoa viver em estresse e ansiedade. Falta de comunhão com Deus, problemas emocionais, pecados não resolvidos, coisas que precisam ser resolvidas, mas não são. Coisas que precisam ser tratadas, mas não são. Faz pessoas viverem em estresse e ansiedade. Esses são alguns gatilhos, tá? E as pessoas podem ter alguns sintomas de alguns transtornos, que até isso até pode piorar, se nós não tratarmos isso na nossa vida. O tipo de pessoa que enxerga perigo em tudo. São indivíduos que têm a ansiedade em geral, elas superestimam o perigo nas situações e temem ou evitam. É o tipo de pessoa que está sempre com medo. Sempre parece que vai acontecer alguma coisa. Outra coisa que pode ser um sintoma de que nós já estamos vivendo isso. Quando as nossas emoções não estão bem resolvidas e nós procuramos as nossas emoções saciar elas somente em comida. Pessoas que têm alteração no sono, pessoas que não conseguem dormir, que não conseguem descansar. Pessoa até deita, mas a mente não desliga. Até deita, mas já está pensando no outro dia, não consegue, a mente não consegue descansar. Tem pessoas que sofrem tensão muscular com isso, dores nas costas, ombro, nuca. E vai ver o que é isso, na verdade, são só reações do emocional que não está bem tratado. Pessoas que se preocupam demais e até em excesso com o futuro. Pessoas que não conseguem viver o hoje, não conseguem viver o agora, não conseguem desfrutar do que Deus está fazendo hoje, mas sempre só pensam no amanhã. Quando a Bíblia diz que cada dia basta o seu mal. Nós devemos viver o hoje, o agora. Quando não se consegue viver o hoje, nós podemos ter uma grande crise de ansiedade sobre a nossa vida. Pessoas que vivem à beira de ataque de nervos, irritabilidade, mudança de humor repentina, sem explicação aparente, parece que não tem explicação. Mudou de uma hora para outra. Na verdade, não. É um montão de coisa acumulada que simplesmente saiu para fora, muitas vezes na hora errada. São pessoas que estão a ponto de entrar em um ataque de nervo, pode passar a euforia a pranto rápido. Ou seja, estoura, chora. São um tipo de pessoas que também apresentam inquietações constantes, dificuldade de concentração, inquietação, fadiga. O indivíduo enfrenta uma angústia intensa e não consegue ficar quieto, caminha de um lado para o outro. Pensamento obsessivo é a incapacidade de ganhar controle sobre o pensamento, imagens, angústias recorrentes. Ou seja, a pessoa ela não consegue ter controle sobre a sua mente. Perfeccionismo, característica pela insistência em estabelecer padrões altos e pela busca incessante em alcançar esses padrões. E algumas pessoas têm até problemas digestivos, gastrointestinal. Eu dei tudo isso daí só para a gente entender que se nós não cuidarmos da nossa vida, se nós não estivermos bem, quanto menos nós esperarmos, nós podemos
explodir de diversas outras áreas. Porque todo mundo aqui já ficou ansioso alguma vez. Todo mundo já ficou estressado. Eu me lembro uma vez que eu estava passando por um momento bem difícil, no qual eu tinha que tomar uma decisão. E a situação que estava acontecendo já não dava mais para ficar como estava ali. Estava inviável, mas eu não conseguia romper com aquilo. Eu me lembro que meus cabelos começaram a cair. Eu percebi que quando menos eu estava andando assim, eu vivia pensando naquilo. E eu não resolvia. Quando eu consegui resolver, eu vi que parou aquilo. Mas eu estava sendo consumido por algo dentro de mim que já não era para mim. Mas por eu tardar a decisão, por eu demorar a me posicionar, aquilo foi me angustiando de tal maneira. E eu me lembro que esse estresse, infelizmente, a gente começa a descontar em outras pessoas, em outras situações. Quando nós não cuidamos bem o estresse e a ansiedade, saiba que a gente tem uma grande proporção de entrar em depressão. Os índices de depressão nesse tempo, eles dobraram, tá certo? Dobraram. E de ansiedade e estresse, 80%. Olha só como isso é grave. Por isso que nós temos que cuidar como que está a nossa vida, como que está o nosso coração, como que nós estamos. E a ansiedade é algo que muitas vezes a gente pensa, não dá nada a ansiedade. A ansiedade, entenda algo, ela só demonstra o quanto que a gente não consegue confiar em Cristo. Ela demonstra o quanto que a gente não consegue confiar em Deus. O quanto que a gente não consegue descansar que Deus está cuidando da nossa vida. Então nós entregamos o controle e nós pegamos de volta. Nós não deixamos Deus trabalhar, Deus agir, Deus nos ensinar as coisas. Existem alguns pontos aqui para a gente conseguir vencer essas coisas nas nossas vidas. Salmos 139, do 23 ao 24. Diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se a minha conduta há algo que te ofenda e dirija-me pelo caminho eterno. O primeiro ponto que nós temos que trabalhar para não cair, para não ser sucumbido por isso, a gente precisa identificar a causa do problema. A gente percebe aqui que Davi, ele orou a Deus para que Deus vasculhasse o coração dele. Ele está orando: Deus, me sonda. Deus, Tu me conhece. Prova o meu coração. Tu conhece as minhas inquietações. Tu sabe porque eu ando inquieto. Tu sabe porque eu ando angustiado. Tu sabe porque eu ando preocupado. Tu sabe o que me preocupa. Tu sabe o que me deixa irritado. Tu sabe de todas essas coisas. Eu peço que Tu sonda o meu coração. Tu veja que há algum caminho mal dentro de mim. Vê que tem algo na minha conduta que te ofenda, mas olha só o final dele: e me dirige pelo caminho eterno, ou seja, endireita esses caminhos. Eu te dou a liberdade para o Senhor entrar na minha vida, eu te dou a liberdade para o Senhor entrar nos lugares dentro de mim, eu te dou a liberdade para o Senhor ter o controle real da minha vida. Eu te entrego tudo isso. E se tem alguma coisa que está ruim, se tem alguma coisa que não está correta, eu peço para que o Senhor endireite os meus caminhos e me coloque nesse caminho. Como que nós conseguimos realmente identificar e descobrir os anseios e esse estresse da nossa vida?
Nós precisamos refletir e nos autoanalisar. Nós precisamos parar e ver como que eu estou realmente. Ver como que está o meu coração. A palavra de Deus também ela nos ajuda a identificar esses problemas. Porque a palavra de Deus ela nos confronta. A palavra de Deus traz luz dentro de nós. A palavra de Deus faz com que a gente olhe para dentro de nós de uma maneira diferente. Algo bom também que faz a gente identificar é a gente procurar conselhos de pessoas. Através de tudo isso, a gente começa a descobrir o que realmente nos preocupa, é fazendo esse exercício. É através da reflexão, através da leitura bíblica, através dos conselhos, através das boas perguntas para nós mesmos, nós conseguimos identificar o problema. Então, o primeiro passo para nós não ser sucumbidos pelo estresse, não ser sucumbidos pela ansiedade, é a gente identificar como que está o nosso coração. É você saber o que tira a sua paz, é você saber o que te deixa angustiado, é você saber o que te preocupa, é você saber as pressões, as cobranças, é você saber o fardo que você está levando, quando Jesus diz que o fardo dele é leve, e o jugo dele ele é suave. Andar com Cristo não tem peso, mas sabe o que esses pesos que nós levamos significa? Significa que nós não estamos entregando para Jesus. Significa que nós estamos pegando aquilo que nós não deveríamos. Esses fardos, essas pressões, esses pesos, eles fazem a gente realmente nos perder nessa caminhada com Deus. 1 Pedro 5, 6 e 7. Olha o que a Bíblia nos diz. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo dele, ou no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quando nós pegamos a nossa vida, e não conseguimos realmente confiar, entregar verdadeiramente a nossa vida com Deus, nós começamos a tomar as frente das coisas e Deus ele fica secundário, terciário, ele fica abaixo do meu eu, ele fica abaixo dos meus próprios planos, das minhas próprias necessidades, dos meus desejos, do meu querer. O eu é quem domina, e Deus ele fica abaixo disso tudo. Mas a Bíblia está nos direcionando que nós devemos nos humilhar, não é Deus que nos humilha, nós nos humilhamos debaixo dessa poderosa mão de Deus. Ou seja, nós colocamos o Senhor no lugar certo, nós colocamos Jesus no lugar certo, e quando nós colocamos Ele no lugar certo, a Bíblia está nos dizendo que no tempo exato, Ele nos exalta, ou no tempo exato, no tempo devido, Ele nos exalta, ou seja, nesse tempo exato de Deus, quando nós nos colocamos debaixo, Ele nos coloca no lugar certo. E quando nós estamos debaixo, nós lançamos sobre Ele a ansiedade, as preocupações, porque Ele tem cuidado da gente. Quando nós não estamos debaixo de Deus, quando nós não permitimos que o Senhor seja Senhor mesmo, nós não permitimos com que, na verdade, Ele cuide das coisas na nossa vida. Porque nós não damos o lugar para Ele poder agir no nosso coração. Quando nós não colocamos diante de Deus essas coisas,
quando nós não apresentamos, quando nós dominamos, como nós queremos ter o controle, nós acabamos tendo sofrimento desnecessário muitas vezes. Não sabemos o que vai acontecer, poderá ser tão mal como achamos, não vale a pena ficar sofrendo antes de alguma coisa ruim acontecer. Ou seja, a pessoa não consegue descansar, confiar em Deus, e fica se preocupando por coisas que nem sabe se vai acontecer. Nós ficamos sofrendo com antecedência. E se? Ah, se acontecer isso. Não consegue descansar. E acaba tendo sofrimento que é desnecessário. Outro ponto, distorce a realidade. Quem está muito ansioso não consegue pensar direito e tem dificuldade de tomar as decisões certas. A ansiedade e o estresse faz a gente tomar decisões sem consultar a Deus. Faz a gente não perceber as coisas. Faz a gente não olhar com objetividade, a gente não saber o que Deus quer da nossa vida e nem para onde nós estamos indo. Então distorce a realidade, não consegue ver o mover de Deus, não consegue entender o que Deus está direcionando e como agir diante das situações. Não se consegue. Às vezes parece que é um baita de um problema, quando na verdade é algo bem, se nós ouvíssemos a Deus, seria muito fácil de resolver. Mas nós estamos tão independentes, que nós não conseguimos realmente descansar no Senhor. A ansiedade, ela também impede de seguir os planos de Deus. Ela faz com que a pessoa relute em fazer o que Deus quer, porque acha que não vai correr bem, se ela não se sente segura. Se eu não tiver o controle, não vai dar certo. É como a gente dissesse para Deus: Deus, tu não sabe o que tu faz. Tá bom, eu sei o que é melhor para mim. Dessa área aqui sou eu que entendo, eu que comando, eu tenho experiência. Eu sei como é que faz aqui. Assim eu sei agir. E quando nós tomamos esse tipo de posição, nós conseguimos impedir com que Deus ele faça os planos dele na nossa vida. Nós se opondo, na verdade, em oposição ao plano de Deus, em resistência ao plano de Deus. Não há uma entrega verdadeira na nossa vida. Salmos 94, 19. Vocês estão entendendo? Amém. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio para minha alma. Olha só. Quando a ansiedade dominava a minha vida, quando os anseios, as preocupações, os medos, as pressões, as irritações, quando eu estava sendo sucumbido por várias coisas, a minha alma, ela encontrou descanso em Deus. Ela encontrou alívio em Deus. Em Deus nós encontramos alívio, meu irmão. Em Deus nós temos descanso. Em Deus nós somos curados, nós somos tratados por Ele. Salmos 46, 10. Minha versão diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Te aquieta. Pare de lutar na força do seu braço. Pare de tomar as decisões independentes. Pare de viver com essa pressão, pare de viver com esses medos, pare de viver desse jeito. É isso que ele está dizendo, parem de viver desse jeito. Quando vocês conseguem se aquietar, quando vocês conseguem olhar para mim, sabe o que você vai desfrutar? Você vai saber que eu sou Deus sobre todas as coisas.
Nós vamos experimentar do poder de Deus, nós vamos experimentar da soberania de Deus, nós vamos experimentar do cuidado de Deus, nós vamos ter uma experiência com esse Deus, que Ele é autor e consumador de todas as coisas, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Quando nós nos aquietamos e nós entregamos e reconhecemos Ele diz: olha, eu sou Deus sobre a sua vida. Eu sou Deus sobre a sua casa, eu sou Deus sobre o teu lar, eu sou Deus sobre os seus sonhos, eu sou Deus sobre os seus planos, então te aquieta aí. Te aquieta. Tem um versículo que eu gosto bastante que diz assim, ó: agrada-te do Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Essa palavra, agrada-te, é deleita-te, é tenha prazer no Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do vosso coração. Quando nós temos prazer na relação com Deus, quando nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, Ele começa a gerar dentro de nós os seus caminhos, as suas direções, Ele aquieta a nossa alma e nós começamos a entender a voz do Espírito e a direção de Deus para todas as coisas, todas as áreas da nossa vida. O terceiro ponto, a gente precisa ver as coisas na perspectiva de Deus. A vida, ela é cheia de uma ampla variedade de circunstâncias. Algumas situações são positivas, algumas são negativas. Onde colocamos nossos olhos, isso determina o rumo. A Bíblia diz: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, terá luz. Mas se os nossos olhos forem maus, densas trevas nós teremos dentro de nós. Ou seja, em algumas pessoas que têm os olhos maus, olhos ruins, nunca conseguem entender o que Deus está nos ensinando nesses dias. Sempre há murmuração, reclamação, mas nunca há um entendimento do que Deus está trabalhando no nosso coração nesses dias. O que Deus está ensinando para a sua igreja? O que Deus está ensinando para as famílias? O que Deus está nos ensinando nesses dias? Nós podemos dizer: está acontecendo isso, é um desastre, é algo isso e aquilo outro e tal, mas Deus está ensinando algo. Deus continua trabalhando, Deus continua se movimentando. Quando nós não conseguimos compreender isso, nós não conseguimos passar pelo que Ele está trabalhando na nossa vida. Por exemplo, Deus está trabalhando várias coisas dentro de nós. Deus está nos ensinando nesses dias a confiar verdadeiramente nele. Deus está nos ensinando verdadeiramente a descansar nele. Nós dizemos: não tenho tempo para buscar Deus, agora tem. Eu não consigo ler a Bíblia, agora pode ler. Deus começa a trabalhar, Deus começa a nos ensinar, Deus começa a nos dar maturidade. Meu irmão, Ele está nos ensinando algo nesses dias. Nós precisamos olhar o que Deus quer trabalhar em nós nesses dias. Porque se nós não entendermos esse tempo aqui, ele vai passar. Tá certo? Mas mesmo que esse tempo passe, talvez o que você deveria passar e aprender, você não aprenda. Então o coronavírus vai passar, mas você vai ter que continuar aprendendo o que você não aprendeu nesses dias. A provação, os desafios de Deus, não tem como... tem uma frase que eu gostei muito, que eu vi esses dias, que diz que no deserto, ou seja, nas privações, no que Deus está trabalhando, nós não somos reprovados. Como assim? Ou nós passamos, ou nós permanecemos no deserto. Ou nós aprendemos o que Deus quer nos ensinar, ou nós mudamos o nosso coração, ou nós deixamos Ele trabalhar na nossa vida, ou Ele nos molda, ou nós podemos viver a nossa vida toda assim.
Mas vamos lá, a gente não tem mais tempo para perder. Eu acredito que você não quer perder o seu tempo, você não quer perder a sua vida com os mesmos conflitos sempre, com as mesmas dificuldades sempre, com as mesmas coisas sempre. Ora estamos bem, ora estamos mal. Não há um trabalhar de Deus. Então nós precisamos mudar o nosso olhar. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está trabalhando em favor daqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então descanse o seu coração, porque Ele está trabalhando ao seu favor. E outra coisa, Ele não está trabalhando ao seu favor para você cumprir os seus sonhos próprios, independentes, egoístas, para você viver a sua vida dessa mesma maneira. Deus está trabalhando ao favor dos que o amam, porque dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, ou seja, há um propósito de Deus em Ele trabalhar na nossa vida. Há algo de Deus que Ele quer consolidar dentro de nós e nos direcionar nesses dias. Então nós não podemos andar ansiosos, estressados sobre uma pressão que não pertence a nós quando nós estamos em Deus. Quando nós estamos em Deus, sabe o que pertence a nós? A paz que excede todo o entendimento. É uma paz que ela diz assim, não é a paz que o mundo dá, é uma paz diferente. Jesus, Ele libera essa paz sobre o nosso coração, mas nós não conseguimos desfrutar isso. Nós não conseguimos descansar em Deus. Nós não conseguimos nos ter prazer em Deus. Não conseguimos. Então as coisas, elas vêm e se tornam muitas vezes coisas que nos afastam do Senhor. Então nós precisamos realmente pegar essa palavra e guardar no nosso coração, que Ele está trabalhando ao nosso favor. Isso é uma verdade que nos liberta. Mateus 6,30. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, olha só Jesus que Ele está falando. Não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Vocês estão preocupados com umas coisas. E daí Jesus, Ele compara, olha só, vocês estão preocupados com essas coisas, mas Ele cuida até da erva do campo. Ele não vai cuidar de vocês? Será que nós deixamos Ele cuidar da gente? Homens de pequena fé. Será que nós somos esses homens de pequena fé que hoje Jesus, Ele senta e diz, olha, está com tanta pressão, está com tanto medo, está com tanto anseio, está com tanto desespero, você tenta tantas vezes por você mesmo. Ei, calma aí. Homem ou mulher de pouca fé, eu cuido de todas as coisas. Eu cuido de você. Pode descansar, pode confiar em mim. Quando nós entregamos a viver isso daí em Deus, meus irmãos, nós podemos desfrutar disso em Jesus. Nós não podemos ser homens e mulheres de pouca fé. Homens e mulheres que não têm convicção de quem Deus é. Cheio de coisas dentro de nós, que precisam ser tratadas, que precisam ser alinhadas nesses dias. Nós não conseguimos confiar que Deus vai suprir a nossa vida.
Nós ficamos cheios de perguntas. E daí não consegue andar por fé. Porque a fé, ela é uma certeza daquilo que a gente não viu. Mas você tem certeza que vai acontecer. Você já começa a viver nessa perspectiva. Você já começa a andar nesses caminhos. Pode estar um caos ao redor. Externamente pode estar, ok? Como no mundo está. Mas dentro de um homem, de uma mulher de Deus, tem que ter descanso. Pode estar cheio de vozes, cheio de notícia ruim, mas dentro de nós há descanso. O Senhor cuida da nossa vida. Ele diz que sabe quantos fios de cabelo nós temos. Ele diz, olha, vocês não conseguem nem, se vocês quisessem colocar com que vocês tivessem uma altura a mais aí de vocês, vocês não podem. Qual de vós aí acrescenta uma estatura? Mas Deus, Ele é poderoso, meu irmão. Ele é sobrenatural, Ele tem a mão estendida ao nosso favor. A Bíblia diz que Ele trabalha enquanto nós dormimos. O Senhor trabalha. Ele trabalha a favor dos seus. Nós somos dele. Você é dele? Então, enquanto você dorme, Ele está trabalhando. Ele está se movendo. Então, descanse no Senhor. Tira esse peso do coração, tira esse fardo, tira essas coisas, sabe, que não vai dar certo, esses pensamentos negativos, esses dardos inflamáveis que o inimigo lança todo o tempo na nossa mente. Não permita com que isso venha e isso encontre dentro de nós um lugar de moradia. Muitas vezes esses pensamentos, essas coisas ruins, elas moram dentro de nós. Não é nem de passagem, estão morando dentro. Nós precisamos confiar na palavra de Deus e encontrar esse descanso no Senhor. Gostaria que você ficasse de pé.